O Alexandre está presente. Alexandre, se quiser falar aí, pode falar. Os meninos estão presentes? Tá, a doutora também está. Não estou vendo o José, mas está. Quem está presente, você falou aí? O Alexandre e a doutora. Ah, tá. O Alexandre, então, o Alexandre é o proprietário da Clínica de Medicina do Trabalho, da sede aqui na Avenida Paranaíba, e uma outra sucursal ali na República do Líbano, quase com a independência. E a doutora, que é a médica responsável pela medicina do trabalho junto à empresa dele, certo? Então, eu gostaria de passar a palavra para o Alexandre, certo? Primeiramente, que é o proprietário da empresa da clínica. Você, Alexandre. Boa noite a todos. Eu estou meio improviso aqui no celular, vocês vão me desculpando. Agradeço pela oportunidade de estar o dia hoje com isso. Espero que a gente tire as dúvidas e possa nos ajudar aí com um bom entendimento. A Poliana está aí, a Poliana é técnica de segurança do trabalho, ela está acompanhando. O José era para participar, mas ele está com Covid. Parece que até influenza também. Está em casa de barco coberto, medicado. Então, teve esse desfalque da equipe. Mas o que for, a gente vai tentar aqui sanar todas as dúvidas e fazer o possível. Poliana, pode se apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Poliana. Eu sou técnica de segurança do trabalho da Clínica Clint. E aí, de acordo com as dúvidas de vocês forem surgindo, né, voltada para a questão da parte de segurança do trabalho, nós vamos estar tentando esclarecer para vocês da melhor forma possível. Beleza. O nosso colega, cadê? Cadê o bigode? Tira a pressão agora, como é que chama, gente? Saiu, né? Quem quer fazer a pergunta aí primeiro? Não, o Nicanor está presente, velho. Está aí. Nicanor, cadê ele? Está aí, está presente. Pode falar que está ouvindo. Você veio aqui só para fazer a pergunta. Ele está mudo. É porque está mudo. Tem que ligar o microfone. Nicanor? Ele está tentando ligar o microfone lá. É porque estava barulho e eu mutei ele lá. Espera aí que ele vai ligar lá novamente. Aí, pronto. Tá ouvindo? Sim, estamos. Fazer a pergunta? Aquela pergunta que você me fez ontem, eu falei para você entrar aqui e fazer a pergunta diretamente para o pessoal da clínica que estava presente aqui. Qual a sua dúvida a respeito do SST? Minha dúvida é a respeito do seguinte: esses SST, todas as obrigações que tem que ser informada no E-Social, vocês vão fazerem um contato com a empresa, né, ou com os contadores? Alexandre, deixa eu responder para ele. Primeiramente, nós estamos conversando com o Alexandre e também com outras firmas a respeito de que nós vamos disponibilizar o telefone da clínica e vamos disponibilizar o telefone de qualquer clínica que vier, de acordo com o contrato que a gente fizer. Então, as perguntas vão ser dirigidas à clínica. Automaticamente, o contador dirigindo a clínica. É claro que quando ele dirigir a clínica, então ele pode captar o cliente para ele. Então, eles vão responder, certo, as dúvidas que tiverem, o contabilista, as dúvidas que tiverem sobre o SST, eles vão fazer para a clínica, certo? Foi assim que nós combinamos com o Alexandre e com outros que vai vir aqui. Mas, de qualquer maneira, certo, a sua pergunta é o seguinte: o SST, que vai ficar, o que ele não completou a pergunta, que vai ficar para apresentar agora,
se temos alguma obrigação do Simples Nacional e qualquer outra empresa que não for do Simples, certo? Do grupo 1, do grupo 2, que não for do Simples também, a obrigação que ela tem para apresentar alguma coisa, certo, sobre a medicina do trabalho. Agora, a partir de janeiro. Poliana, pode responder aí a parte técnica aí, o que falta, o que vai ser enviado, os eventos? No caso, a partir de janeiro agora, entrou no dia 10, né? Obrigatoriedade para as empresas, igual tinha entrado para as empresas do grupo 1, né? E agora no dia 2, no dia 10 de janeiro, entrou para as empresas do grupo 2 e 3. Então, no caso, vão ter que ser enviado as informações da saúde e segurança do trabalhador, né? Que é o ASO, o LTCAT, né, que é o evento 2240, S2240, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, além da CAT, que é o evento S2210, que é quando tiver algum tipo de acidente de trabalho na empresa. Todos esses eventos, eles se tornaram obrigatórios o envio ao E-Social na data de ontem, do dia 10 de janeiro. Isso vai até quando, colega? Aí, no caso, tem até o dia 15 de fevereiro para enviar. Mas esse envio é o acontecimento referente ao mês de janeiro ou de dezembro? Não, no caso, a questão do ASO, né, que é o evento da saúde e segurança do trabalho, só vai ser enviado os ASOs que forem realizados a partir do dia 10 de janeiro. Vamos supor, Poliana, eu fiz um ASO no dia 9 de janeiro. Ele tem que ser enviado para o E-Social? Não, ele tem que ser enviado, ele não tem que ser enviado para o E-Social. Agora, vamos supor, eu realizo um ASO do meu colaborador na data de amanhã, no dia 12. Então, vocês têm que enviar qualquer ASO que for enviado, realizado a partir de ontem, para o E-Social. Certo? A questão... Aí, igual, vamos supor, vocês fazem em fevereiro. Aí, então, você tem até o dia 15 do mês, sempre o 15º dia útil do mês subsequente para poder estar enviando essas informações. Independente se é admissional, periódico, demissional, mudança de função, né? Agora, a questão do LTCAT, a partir da data de ontem, dia 10, ele já começou a ser obrigatório. Então, chegou dia 15 de fevereiro, se as empresas não tiverem enviado, já é passível de multa. Aí a CAT, a gente espera que aconteça pouco, né? Que é o 2210. A empresa tem, vamos supor, um colaborador sofreu um acidente de trabalho hoje. A empresa tem até o primeiro dia útil, se for comunicação de acidente de trabalho, que tiver afastamento ou não. Independente se o funcionário ficar afastado das atividades dele, a empresa tem até o primeiro dia útil, né, para poder estar enviando as informações da CAT. Agora, vamos supor que seja uma CAT por óbito, né, que a gente também tem que preencher. Isso já é de imediato. Me desculpa a minha ignorância. O ASO vai informar o quê? No caso, vamos supor, se for a consulta simples, vai informar os dados referentes à consulta. Agora, vamos supor que tem algum colaborador, para os colaboradores que têm necessidade de exame complementar. Vai ser informado os dados da questão da consulta, além dos dados dos exames que foram complementares que foram realizados. Além também do nome do médico examinador, né, que foi o responsável pela anamnese, e do nome do médico coordenador responsável pela elaboração do documento aliado com o CPF. Alguém quer fazer pergunta aí? Essa CAT, no caso de acontecer acidente de trabalho, vocês preenchem essa CAT e passam para nós transmitirmos? Não. Como que funciona a questão da CAT? A CAT, ela é uma obrigação da empresa de preencher, entendeu? Ela não é porque igual nós somos uma consultoria, né? Então, assim,
vamos supor, nós não acompanhamos o processo da empresa. Nós podemos realizar o envio, sim, porém nós precisamos que a empresa repasse a informação dessa CAT para a gente, né? Igual, por exemplo, que precisa de algumas informações na CAT, que é obrigatório hoje, igual o nome do funcionário, dados do qual que foi o último dia trabalhado, local de acidente, né? Qual foi o local de acidente, se teve lesão, se não teve lesão, né? Qual que foi a parte do corpo atingido, se tem necessidade de afastamento ou não. Na CAT também tem a parte que é obrigatório, única e exclusivamente de preenchimento do médico que realizou o atendimento do colaborador, né, na unidade de saúde. Todas essas informações, elas vão para a CAT. Então, não são informações que nós temos disponível, é a informação que a empresa tem que repassar para nós, para que nós possamos enviar. Só fazer um adendo aí, nesse caso específico da CAT, quem elabora ela no momento, a Poliana vai falar melhor o prazo, porque é um responsável da empresa, não é nem o contador nem a clínica. A empresa tem 24 horas para poder informar o acidente acontecido. Se caso for óbito, tem que informar imediato. Qualquer coisa me corrige, Poliana. Então, esses dados de informação, o nome, CPF, o que foi atingido, a parte do corpo, se foi óbito, enfim, esse daí é o responsável do departamento pessoal, recursos humanos, ou o próprio proprietário quando a empresa é pequena, né? Ele tem que informar pela internet o mais rápido possível. Não. Ok. Alguém mais quer fazer qualquer coisa você complementa. Tudo bem. Alguém mais? O pessoal, ou estão sabendo de tudo, não sabendo de nada, né? Eudes, fala. Ô, Everal, deixa eu ver, deixa eu ver um outro negócio. Peraí, o senhor levantou o braço ali. Desse mesmo assunto aí, é do mesmo assunto. Não, mas você não levantou o braço, né, cara? Ué, porque você perguntou o que queria falar, ué. Eu vou colocar na sua fila aqui. O Eudes, depois o Vandil, depois você. Então, tá bom. Eudes, fala, Eudes. Seu Geraldo, boa noite a vocês. Poliana, né? Poliana, você mencionou aí através do LTCAT, que tem que ser a partir de agora de ontem, né, dia 10, já é obrigatório para todas as empresas. No caso, as empresas que não têm esse LTCAT, de qualquer forma, elas têm que fazer até o final do mês, se for o caso, até o dia 15 de fevereiro, ele ser enviado. Você disse dia 15, depois você mencionou de 15º dia útil. Então, assim, na verdade, então, essa data ela vai ser móvel, né? Ela não vai ser dia 15 fixo. No caso, seu Antônio, essa questão, essa parte que eu falei do 15º dia útil é para a questão do ASO. O LCAT em si, a obrigatoriedade dele começou ontem, no dia 10, né? E aí a empresa tem até o dia 15 de fevereiro. Dia 15 de fevereiro as empresas não enviaram, elas já estão passíveis de multa. Entendeu? A questão do 15º dia útil de cada mês é para a questão do ASO em si. Para o LTCAT, não. A obrigatoriedade dele começou ontem, então quem não tem é igual o senhor disse. Até dia 15 a empresa tem que estar com esse laudo em mãos já para estar enviando para o E-Social. Então, nós vamos ter duas datas. No mês de fevereiro. Seria o LTCAT, o dia 15, impreterivelmente, e o ASO até o 15º dia útil, os que forem feitos a partir de ontem, dia 10. Isso. O Antônio. O Antônio, deixando bem esclarecido, o LTCAT é um laudo previdenciário. Ele só é feito uma vez tendo uma atualização uma vez no mínimo ao ano, e caso tenha mudança de layout, equipamento, que seja uma mudança grande, tem que ser atualizado de imediato. Então é só deixando
esse parênteses aí. Tá ok? Perfeito, Você pode obrigado. Aí, isso, igual uma informação, uma questão também que eu estava esquecendo, seu Antônio, vamos supor, a empresa já tem LTCAT ou ela tem que providenciar o laudo. Como que funciona? Hoje, ela tem a quantidade X de colaboradores, certo? Aí ela vai enviar as informações referentes a todos esses colaboradores. Certo? Porém, caso ela venha a realizar alguma contratação que não tenha sido enviada nesse exato momento que iniciou a obrigatoriedade, aí ela realiza uma admissão, né? Aí ela tem que realizar também o envio dessa informação do LTCAT, porque vamos supor, ela contrata um funcionário em março, certo? Então, ela está fazendo uma admissão do colaborador. Aquele evento, daquele colaborador em específico, ele não foi enviado ao E-Social. Então, ela vai enviar as informações referentes à admissão, todo o processo normal, e vai acrescentar também essas informações referentes aos eventos de SST que consta no LTCAT. Então, todas as vezes que tiver qualquer movimentação de funcionário, admissão e demissão, vai ter que alterar o LCAT. Então, essas empresas demissão não. Não, só de admissão. Admissão ou mude de função. Ou mude de função, ok. Né? Porque tem empresas que têm uma rotatividade muito grande de funcionários, se fosse, ele trabalhar só para evento social, né? Isso. É só admissão e mudança de função, tá? E no caso, a empresa... mudança de riscos. E uma empresa que ela tem, por exemplo, uma, duas ou três filiais, ela tem que fazer o LTCAT para cada CNPJ individualmente, porque cada uma é um ambiente. Isso mesmo, cada laudo deve ser por CNPJ. Perfeito, ok. Minha parte esclarecida, obrigado. O próximo, Vanildo. Boa noite a todos. É só para colocar uns pontos aí que acho que foi o Alexandre falou. Fazer, quando o E-Social, agora a partir do dia 10, o evento 2210, não pode mais utilizar lá o CAT Web. Eu acho meio inviável a empresa fazer isso, porque a empresa não... como é que ela vai enviar isso para o E-Social? Em que sistema? Porque os sistemas de folha, se fazer a folha fora no escritório, é o sistema do escritório lá de contabilidade que faz a folha que vai estar preparado para gerar esse evento. Então, provavelmente não, 100% de certeza, vai para os escritórios. Quem faz folha fora é os escritórios que vai enviar o evento 2210, com base em quê? Com base nos documentos que a empresa tem que fornecer. Aí tem que ter uma comunicação muito boa entre escritório e os clientes, não tem para onde correr. E tem que ter, no caso, o exame lá com a CID, se for acidente do trabalho, no caso tem que pôr lá, né? A CID é obrigatório, então tem que explicar essas coisas já com bastante antecedência para os clientes, o que precisa para fazer o LTCAT, para na hora que chegar a informação, já chegar redondinha, não ter essa falha de comunicação, porque a principal coisa aí dos eventos de SST é falha de comunicação, viu? Para quem faz folha fora. A respeito disso aí que o Eudes falou, se você pegar lá o layout, o evento 2240, ele é ambiente. Para todo funcionário tem que estar vinculado a um ambiente. Esses ambientes é feito com base em quê? Esses riscos que tem em cada ambiente? LTCAT. Tá? Então, toda vez que o funcionário mudar de ambiente, que mude os riscos, tem que enviar um novo evento com a nova validade, o evento 2240. Então, se começou dia 10, amanhã ele já mudar para outro ambiente, já vai ter que enviar outro evento 2240. Vai enviar um inicialmente com carga inicial do dia 10 de janeiro. Se amanhã ele mudar de ambiente, que mude os riscos, você já tem que enviar outro evento 2240 com a nova validade de dia 12. Então, eu vou precisar estar mandando isso toda a vida? Depende de como é a estrutura da empresa, como é que os funcionários trabalham dentro da empresa, os ambientes da empresa. Você tem até o dia 15 do mês seguinte para enviar esses dois eventos, o 2220, que é os ASUS, tudo que acontecer no mês, e o 2240. O ideal é você esperar fechar o mês para enviar isso. O que você tem que estar dentro do seu sistema, ou não sei como é controlando essas mudanças de ambiente, as datas de início de cada uma, porque você tem que mandar eles em sequência, né? Começou dia 10,
Se mudou lá no dia 15, tem que mandar, mudou dia 20, tem que mandar, então seria 3 eventos com datas de inícios diferentes. Vanildo, o que eu comentei que tem que enviar é com a CAT, não LTCAT. Não, mas é a CAT mesmo. Se eu falei LTCAT, desculpa, eu falei errado, é a CAT mesmo. Porque não tem como empresa fazer, nem que seja empresa pequena, porque eles não têm sistema para isso. Para atender o evento 22. Mas se, por exemplo, se for óbito, se acontecer um óbito na sexta-feira à noite, a Poliana me corrige aí, Poliana. Tem 24 horas para poder enviar a informação. Tá, aí mas... a clínica e o escritório de contabilidade não é aberto. Então, assim... Deixa eu te corrigir só uma coisa, não é nem correção. Na prática, o que acontece? É praticamente inviável cumprir esses prazos de CAT. A instrução normativa do INSS diz que se você enviar, mesmo que seja fora do prazo, e, no caso, não sofrer fiscalização, se você for fiscalizado após, mas você enviar antes da fiscalização, você não fica sujeito à penalidade da multa, porque cumprir esse prazo, o governo sabe que é praticamente impossível. Eu falo porque na prática, igual você falou, se não tiver fiscalização, igual por exemplo, eu vou dar um exemplo, o meu técnico de segurança foi numa empresa de aço. No momento que ele chegou, passou 15 minutos, o fiscal chegou, ou seja, ele é autuado se caso tivesse um acidente do trabalho ali e não tivesse passado o prazo. Aí é sorte, né? Eu falo a questão de legislação. Outra coisa que eu queria já ver, Vanildo, na última reunião nossa, você até perguntou com relação ao PPP da informação com relação à interpretação da linha, eu não lembro qual que é lá. Aí lembra que eu comentei que a FENACON entrou com a reportagem essa semana, só para esclarecer, que ficou claro que os eventos de LTCAT seriam prorrogados para 2023. Porém, o governo não, até nesse exato momento hoje, ele não interpretou dessa forma e está em vigor a partir do dia 10. Pode ser que durante essa semana ou semana que vem venha a prorrogar, e a prorrogação, no caso, o que está correndo nos bastidores é que vai ser facultativo, que terá esse ano para que as empresas se adequem, para que todos se adequem e se adapte ao sistema do E-Social, que é um período que eu acredito, particularmente pela pouca experiência que a gente tem, é que isso vai acontecer entre essa semana e a outra, e deve ocorrer. Mas, pela aquela informação, não sei se você está lembrado que você comentou, que eu achei muito, muito, muito peculiar, né, que você foi feliz lá, justamente, mas o governo não interpretou conforme a FENACON interpretou, né, que pelo que estava ali, deveria ser prorrogado juntamente com o PPP. Mas não aconteceu essa interpretação. Não sei se você lembra. Eu recordo, sim. Eu recordo até que a portaria que trata do calendário do E-Social, dos faseamentos, grupo, é uma portaria conjunta lá da antiga Secretaria do Trabalho com a Receita. Aí essa nova portaria que trata de PPP, a mudança do PPP, prorrogação lá do PPP eletrônico, o papel até o final desse ano, começa o eletrônico ano que vem, e as novas portarias lá que trata de normas gerais, acho que é 971, 671, uma coisa assim, que foi alterada por outra mais recente, que dá a entender realmente que os eventos de SST foram prorrogados em função do PPP não ter sido substituído. Mas aí, ou seja, portarias, uma fala uma coisa, a outra fala outra. O calendário... Isso, não, mas o raciocínio tá certo, lá tá bem claro. Só que é igual a gente tinha comentado, lá tá muito claro, mas pro governo ele fez vista grossa e o pau tá quebrando do mesmo jeito. Mas onde que você achou esse entendimento do governo dizendo isso? Não, porque a FENABRAN entrou, porque eu até mandei a reportagem, eu até encaminhei ela aí, mandei até para a Poliana, a reportagem da FENABRAN fala da mesma forma. Depois eu vou até encaminhar. Fala que fica muito claro a prorrogação, e lá na linha tal, que eu não lembro qual que é o nome exato, que fala que deveria ser prorrogado juntamente com o envio do PPP. Porém,
o governo não assimilou isso. Tanto é que a exigência está, pelo menos até na data de hoje, de enviar normal as informações pertinentes ao LTCAT. Tanto é que a FENACOM entrou com um novo pedido agora para que fique bem claro e que atenda o pedido deles, que é não prorrogar o envio, mas deixar facultativo e sem ter penas autuações, né? Para não ser autuado, para ser um período de adaptação. E conversando com os bastidores, com o médico que é a associação da ANANT e tudo, a gente acredita que nessa semana para outra deve sair algo nesse sentido. Mas é especulação, né? Tá, obrigado. Joeli, fala. Poliana, Joeli. quando você mencionou... Oi. Poliana, quando você mencionou o CAT aí, ele entra aí para óbito, acidente de trabalho e alguns outros itens. E eu faço uma pergunta aqui, certo? Não sei se é oportuno ou não, com relação à pessoa que está sendo encostada por doença. Qual é a situação de informação sobre isso aí? No caso, seu Joeli, a norma fala que se for doença, se for comprovado que a doença é referente ao ambiente de trabalho, for relacionado com as atividades que ela desenvolve, deve sim se preencher a CAT. Se for ligado às atividades que ela desenvolve, as atividades estão ligadas em si. Né? Se for comprovado que é doença ocupacional, deve sim preencher a CAT. E no caso, se não for, não preenche a CAT. Não for comprovado que a doença desencadeada pelo colaborador não tem ligação às atividades deles, não for constatado que é uma doença ocupacional, não deve preencher. Não, tudo bem. Ótimo. Ascom, fala. Lembrando, Joeli, a todos, que agora entrou como uma lei, como doença do trabalho, chama lei de Burnout, que é uma doença psicológica. Então, para muitas empresas que têm que fazer uma avaliação psicossocial, ela é considerada, a partir de agora, que o Senado aprovou, ela como uma doença do trabalho. Dá muito isso em funcionário de banco, em plantonista, enfim. É pessoa que vive em alto estresse. Contadores, eu acho que entra nisso. Ascom, fala. Ascom? Boa noite, Everaldo. Boa noite a todos. Poliana? Oi. Eu queria trocar uma ideia aqui e verificar se é uma dúvida de todo mundo, porque eu entrei meia hora depois, estava meio atrasada aqui. Se já tiver tido essa pergunta, me desculpa aí. É o seguinte, as empresas ME e EPP, no caso MEI e Simples Nacional, vai estar dispensado o LTCAT? Boa noite, tudo bem? Boa não, noite. Essa pergunta não tinha sido realizada, não. Não, uma questão que muitas empresas têm confundido é porque essa questão para essas empresas igual MEI, ME, EPP, que forem constatados que não têm agentes físicos, químicos e biológicos, elas estão dispensadas do PGR, né? Que é o documento que no dia 3 agora de janeiro, ele substituiu o PPRA. Uhum. Então, as empresas, mesmo que sejam nesses critérios que você mencionou, elas estão dispensadas, se comprovar que não tem agentes físicos, químicos e biológicos, ela está dispensada do PGR, porém ela não está dispensada do LTCAT. Então, no caso, tem que fazer, porque isso aí está sendo uma dúvida que está gerando muito nos grupos, né? Isso. Muitas pessoas que têm aí grupos de contabilidade, esses trem de apartamento, tá todo mundo falando que empresa do Simples Isso. Nacional e MEI
não vai ser necessário fazer LTCAT, os programas de saúde, que é o PCMSO, o LTCAT e o PGR. Mas como que eu vou provar que no PGR aquela empresa não tem o risco? É somente pelo QNAI? Lá no... Não, no caso que você fala, como que você vai comprovar? Porque como que eu vou saber se o PGR dela não tem risco físico? Por exemplo, um escritório de contabilidade só tem risco ergonômico. Isso. Né? Beleza. Isso eu sei porque é o escritório aqui. Ok. Só que eu tenho que fazer o LECAT daqui porque eu tenho funcionário. Isso. E eu vou ter que fazer o PCMSO. Isso. Né? E tem que enviar agora a carga inicial. Isso. Mas onde que eu vou saber como fazer o PGR dessas empresas que é grau de risco 1 e 2? Como que eu vou saber que ela é grau risco 1 e 2? Você sabe dizer? Igual, por exemplo, para nós que já temos o hábito, igual a sua empresa tem um CNPJ e ela tem o KNAI principal, não tem? Certo. Pelo seu KNAI principal, você pode pegar a NR4. Ou então, para ficar mais fácil, uma coisa que facilitaria muito também, igual, porém, vamos por partes. Igual, o governo tirou a obrigatoriedade para as empresas MEI, ME e EPP, certo? Porém, automaticamente, na hora que você entra lá no espelho do CNPJ da sua empresa, lá onde você vai no porte da empresa, tem se ela é MEI, ME ou EPP. Aí, outra parte, para você saber o grau de risco da sua empresa, se ela é 1 ou 2, 3 ou 4. Você vai entrar no site do Ministério do Trabalho, consultar a norma regulamentadora número 4. Aí, pelo KNAI da sua empresa, o KNAI principal, vai estar lá, especificando, vai estar os KNAIs, o ramo de atividade da sua empresa e na frente vai estar especificando qual que é o grau de risco da sua empresa. Entendi. Aí, se ela tiver enquadrada nessa questão de grau de risco 1 ou 2, e ela não tiver agentes físicos, químicos e biológicos, ela está dispensada do PGR. Porém, ela não está dispensada do PCMSO. Agora, se for constatado que ela não tem nem mesmo agentes ergonômicos, aí ela está dispensada, inclusive, do PCMSO. Entendi. Então, no caso, vamos no exemplo da contabilidade. Ela está dispensada do PGR, não está dispensada do LTCAT nem do PCMSO. Isso, porque ela tem agentes ergonômicos. Então, essas eu tenho que fazer os documentos. Os documentos. Nossa, me faltou a palavra aqui. E aí, nesse caso, quem já fez o LTCAT anterior é obrigado a fazê-lo novamente ou ele vai adaptar e colocar nos moldes do SST? Ele vai atualizar esse laudo, porque há um tempo atrás, nós elaborávamos os laudos, né? Porém, nós não utilizávamos, nós embasávamos pelas normas, porém, nós não usávamos a codificação que é utilizada para enviar para o E-Social. Entendo. Então, se a empresa já tem os laudos, ela tem que fazer uma atualização desses laudos para acrescentar a informação dos códigos da codificação em si utilizada pelo E-Social. Já aconteceu de uma empresa, por exemplo, ser grau de risco 1 ou 2, quando você faz, e quando você fez alguma aí, e ela ter algum outro risco, vamos supor que elas têm um risco de biológico, físico ou químico, mesmo ela sendo grau 1 ou 2, e ela tem esse risco? Sim, tem. Infelizmente tem, porque o que acontece? Nós temos várias situações que, assim, a empresa, ela tem um KNAI predominante, tipo um KNAI de escritório, por exemplo, certo? Só que aí, quando você chega na empresa, a empresa é um restaurante. Então, assim, ela tem um KNAI, ela tem um CNPJ, ela tem um ramo de atividade, porém o ramo de atividade não condiz com a realidade da empresa em si. Mas aí, no caso, enfim, isso aí, né, a gente...
Casos e casos, né? Casos e casos, mas assim, a minha dúvida seria o seguinte, a gente fazer, porque aí esse PGR, ele sai da obrigação quando é 1 ou 2. Mas isso, aí, que não como tem que a gente... físicos, químicos né, e biológicos. Químicos ou biológicos. Mas aí, como que a gente... Porque aí, nesse caso, o PGR, a pessoa vai assinar uma declaração, provavelmente dentro do portal, né? Porque até agora, gente, eu mesmo não entrei dia 10, porque ontem estava congestionado. Que a gente vai assinar esse negócio lá dentro, mesmo sem saber se essa empresa tem o grau de risco de físico, químico ou biológico, só pela no caso, atividade. você pode elaborar um APR, análise preliminar de risco. Aí a clínica faria isso. Isso. Então aí, esse documento aí, isso. Esse documento seria o apropriado para essas empresas, isso. Então, que tem o KENAI, que é 1 ou 2. Isso, então, aí ela não faz o PGR, mas faz o APR. Isso, a APR é análise preliminar de risco. E Entendi. aí vai identificar, vai emitir o relatório, informando que a empresa realmente não tem esses agentes nocivos. Certinho, então. Somente isso. Poliana, muito obrigada, viu? Boa noite. Nada. Então, vou passar agora para Clecilda. Fala, Alexandre. Fala, Alexandre. É porque aproveitamos que tem muita empresa que tem que ajustar com relação ao KINAI. É o que a Poliana está falando. A pessoa trabalha com tecido, coloca lá um KINAI de uma loja. Mas aí o técnico de segurança vai lá, ela faz a pigmentação lá no quintal, no tanque, a pintura lá. Ou seja, tem agentes químicos. Ela ia deixar de ter algum risco, aí coloca lá que não tem risco. Fiscalização vai lá, vê lá no quintal, lá fazendo a pigmentação em tecido branco, enfim, fazendo, ou seja, tem risco químico. Aí, mediante a fiscalização, ela vai ser notificada e autuada. Então, tem muito caso dessa forma. Por exemplo, PGR-TR, que é o rural. A fazenda é grande, mas tem retiro. Quando você vai olhar lá, o cara tem um posto de gasolina com bomba lá dentro. Ou seja, já põe outros riscos que não tinha histórico disso. Então, essas situações que está como escritório, como empresas tá lá, o KINAI no papel está uma coisa, que risco 1 e 2, mas ela é risco 4, por exemplo, que o grau de risco é enorme para acidente de trabalho. Então tem que ter esse cuidado, porque é o que eu ia até falar, mas a Poliana no final também já falou, para ter esse documento falando que a empresa está livre desses documentos, a sugestão é que faça a PR, para poder ter certeza e estar com um profissional habilitado chancelando isso. É só esse adendo aí. Tá bom. Clecilda, fala. Boa noite. Boa noite. Poliana ou Alexandre? Você já tirou a dúvida minha, que seria esse APR, para anexar, para ter mais fundamentação na declaração, perfeito. Agora, quem vai fazer o LTCAT? Eu vi vocês comentando que conforme a rotatividade das funções das admissões, correto? Procede, Poliana? Eu não entendi sua pergunta. No caso, o colega aí falou da necessidade de fazer uma reavaliação do LTCAT cada vez que tiver uma alteração de função ou admissão com função nova, correto? Isso. Como que funciona, Clecilda? Não necessariamente admissão. Vamos supor, você elabora lá... Ô, Clecilda, você deve estar com 2 áudios ligados aí que está dando eco. 2 celulares, um computador e um celular, alguma coisa assim. O computador estava ligado, porque eu ia transferir para o notebook, então eu vou sair daqui. Porque está dando eco, tem que desligar um áudio. Então eu vou desligar o áudio. Isso, pode falar, Poliana, obrigado. Como que funciona, Clecilda? Vamos supor, hoje, no ser registrado no seu CNPJ, você tem a função, vamos supor, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, vamos supor, recepcionista, enfim. Você elaborou o laudo com essas 3 funções, certo?
você contrata uma nova recepcionista ou um novo auxiliar de serviços gerais. Você não precisa fazer o adendo desse documento. Caso você queira acrescentar função que não tinha no momento da elaboração do laudo, funções diferentes, que você tem que fazer a alteração do documento, funções que você já tinha, se você só contratou um colaborador novo, mas com a função que já existia no seu documento, você não tem que fazer o anexo dele, não. Então, você chegou onde eu queria. Qual é a possibilidade? Eu tenho uma empresa, vamos colocar um exemplo, né? Eu tenho uma empresa que tem um colaborador que está na função vendedor. Nós vamos supor que a empresa já está num elevado de promissão e está querendo futuramente contratar um vendedor, um caixa e um auxiliar administrativo. Se eu solicitar para a clínica, vocês vão lá fazer o LTCAT para mim, eu quero que vocês colocam auxiliar administrativo, serviços gerais, caixa, vamos colocar contínuo, que seja. Vocês fazem isso mesmo não tendo colaborador na empresa? Não, pela legislação, a gente é proibido de fazer isso. Foi o que eu pensei. Isso, porque como que funciona, Clecilda? Nós temos que identificar a exposição dos colaboradores a agente nocivo. Então, se você não tem o colaborador no ambiente, então não tem como a gente avaliar a exposição dele. Então, a gente não trabalha dessa forma. A gente só trabalha com colaboradores que estão registrados no CNPJ da empresa. Desliga o seu microfone, tá? Posso continuar, cara? Aí, no caso, a gente só trabalha com funcionários que estão registrados. Por quê? Nós temos que descrever o ambiente de trabalho daquele colaborador. Vamos supor que tem funcionário que tem exposição a agente nocivo, tem necessidade de EPI. Então, nós temos que colocar os EPIs que a empresa fornece. Então, se não tem o colaborador registrado, nós não colocamos aquela função aleatoriamente. Nós só colocamos as funções que realmente existem durante a visita técnica, durante o levantamento de dados para elaborar o documento. Respondido, Cacilda? É respondido, Everaldo, só porque eu não sei se que nem ela está falando que pode ser como se estivesse burlando a lei, seria mais ou menos isso, né, Poliana? Eu tenho uma empresa que vende, que nem o Alexandre falou, ela é da linha do comércio de refrigeração, só vende peças. Tem um balcão, tem a mesa da secretária e tem o lugar para um vendedor. E tem mais um lugar para o caixa. É aquilo ali, não vai mudar. Não tem o colaborador no momento. Mas futuramente, se uma empresa contratar, aí no caso você está falando que eu não posso adaptar, vai ser naquele espaço que o caixa vai trabalhar, vai ser naquele espaço que o vendedor vai trabalhar, entendeu? Vamos colocar um grau de risco 1. Aí no caso você está falando que não pode. Então, assim, é complicado, porque o que eu estou observando? Longe de mim querer, como diz, puxar a sardinha para o lado dos comerciantes. Eu estou com uma empresa que tem um vendedor. Por quê? Porque está uma crise danada e ele estava quase fechando. Só que agora, graças a Deus, para ele que está melhorando, ele está querendo contratar um caixa e contratar uma menina para ajudar ele no administrativo. Quer dizer, eu acho que até junho, no máximo, vai ter estudo. Quer dizer, eu vou ter que fazer outro LTCAT de janeiro até maio, porque vai ter que contratar 2 colaboradores e o espaço vai ser o mesmo. A Clecilda, você não vai fazer outro, você vai fazer um aditivo. Vai fazer um aditivo com relação a crescendo essas funções do departamento ambiente, o próprio ambiente que a pessoa vai estar. Que as pessoas da maioria, não estou falando no seu caso, mas a pessoa vai ter um caixa aqui e vai ter uma recepção. Só que o caixa coloca debaixo da escada, sem ventilação, sem nada. O vendedor coloca ele lá no sol quente, num outro ambiente. É totalmente à parte. Então é por isso que a Poliana está falando que não pode. Quando for, você faz um aditivo da função. Aí é claro que tem que ser bem negociado, porque senão vai ficar muito caro para o empresário. E infelizmente é coisa de governo, né? É complicada a situação. É porque realmente não é permitido. Por exemplo, se a fiscalização chegar lá
você tem aquelas funções e não tem funcionário, o fiscal vai questionar. Vai voltar essa bola para o empresário do mesmo jeito. Respondido, Cacilda? Tá bom. Antônio Eudes, fala. Poliana, você tinha mencionado aí, você falando sobre os PCMSO, o LTCAT, essas coisas que vão voltar no LTCAT. É no caso das empresas que funcionam com atividade de escritório e daqueles escritórios coworking, né? Então, você tem 4, 5, 6 empresas no mesmo endereço ou mais. Nesse caso aí, todas terão que fazer o LTCAT. E aí, cada um vai fazer a visita, ou pode ser, por exemplo, direcionado todo pelos CNPJs, pelos endereços, que são as empresas de atividade de escritório, que não tem funcionário, realmente é somente o chamado endereço fiscal. Vai funcionar da mesma forma? Tendo que fazer o LTCAT de todas elas, independentemente, ou como seria o tratamento? No caso, o senhor disse que não tem funcionário registrado? Exatamente. A empresa é atividade de escritório, ela não tem funcionário registrado. Né? Aqueles escritórios chamado de escritório co-work, né? Que então é somente endereços fiscais. Então, por exemplo, eu tenho 6 ou 7 empresas que funcionam dessa forma aí. Né? São empresas pequenas, é só o proprietário, é unipessoal, e ele não trabalha, como se diz, não passa lá perto nem para pegar correspondência, porque hoje é tudo via internet mesmo, né? Mas empresa tem que não tem cumprir. colaborador não faz nada. Não faz nada. Nada. Porque os documentos são documentos trabalhistas, né? Igual no caso o LTCAT, é um documento previdenciário, né? Que vai identificar se o funcionário tem direito à aposentadoria especial ou não. E no caso, o PGR e o PCMSO são, no caso, regidos pela legislação trabalhista. Então, é igual o senhor Alexandre falou, se não tem funcionário registrado regime CLT, não faz os documentos. Porque é só o empresário, então é só empresário, então o risco ele não tem essa obrigatoriedade. É totalmente dele, né? Ele não tem vínculo empregatício. CLT. Não, isso mesmo, aí não precisa elaborar nenhum dos documentos. Perfeito, obrigado. Vanildo, fala. Complementando essa pergunta do Eudes, tá, já que o E-Social, atualmente lá, o evento 2240, principalmente, ele é previdenciário, e de acordo com a legislação previdenciária lá, o titular da empresa, ele é contribuinte individual, obrigatório, ele não tem que fazer LTCAT para ele, não? Informar para o E-Social? Vanildo, somente colaboradores com regime CLT. Tá? E, claro, quando entrar o pessoal governamental, aí é sobre uma resolução deles, aí vai ter todo um modo diferente. Quando as esferas municipal, estadual e federal, aí é outra vida, vai ter detalhes lá. Esses documentos só são para regime CLT. Se caso não tem CLT, não faz esses documentos. Eu sei, mas é meio ilógico. Se uma coisa é basicamente previdenciária, o evento é basicamente previdenciária, com base no LTCAT, a empresa só tem um sócio, é ele que presta serviço. Vamos supor, ele está dependendo do tipo de serviço da empresa, pode ser que ele tenha algum risco. E aí eu não tenho que informar nada para o E-Social desse sócio? Quer responder aí, Poliana? No caso, não, Vanildo, porque ele não tem vínculo empregatício. Entendeu? Como que funciona nessas questões? Ele não tem vínculo empregatício, então ele não faz recolhimento de INSS, entendeu? Ele não faz até mesmo, porque quando o funcionário tem exposição a agentes nocivos que ultrapassam os limites de tolerância, eles são ensejadores da aposentadoria especial, né, que no caso é o objetivo do laudo, né, do LTCAT. Então, geralmente, eles não prestam essa questão de contribuição para o INSS, né? Então, ele não tem ensejo a esse direito, porque ele, como a gente disse, ele não tem vínculo empregatício, ele não é CLT, mesmo que ele tenha
a exposição aos agentes, aos riscos, né, ele não é funcionário registrado da empresa, ele não tem vínculo empregatício, por esse motivo não tem que enviar. Tá, mas vamos lá. Então quer dizer que a aposentadoria especial só tem direito quem tem regime CLT, se eu sou contribuinte individual ou não tenho direito à aposentadoria especial? Já viu alguma, Danilo? Danilo, eu estou respondendo por pergunta. Já viu alguma? Não. Então não tem. Respondido, viu, Lito? É CLT e não tem nenhuma discussão, não. Porque o risco é dele, não é. Ele não expôs ninguém ao risco. Ele que está no risco dele, né? Então, eu acho que o Alexandre respondeu dentro da lógica e da lei. O próximo, quem é? O Ascom. Eu de novo, Heraldo. Tá escutando aí, pessoal? Vamos. Poliana, o anterior fez a pergunta, eu não lembro quem foi que fez, sobre a questão das empresas que não têm funcionário. Eu deixei minha mão levantada por uma questão. Você está de parabéns. Você falou que não é obrigada a fazer. Tem clínica aí falando que quem tem sócio tem que fazer, é obrigada a fazer. Tem clínica em Goiânia que está cobrando um absurdo. Obrigada. Bem, o próximo aí, Abrão. Geraldo, já com a pergunta do Ivan e do Antônio aí, já foi respondido no caso aí que não tem funcionário, né? Tranquilo. Já entendi. Fábia, fala. Era a questão do sócio lá, já foi discutido, já foi respondido. Clecilda. Era só fazendo indagação para... Os meninos estavam comentando com relação ao sócio. Você disse que, no caso, é ele que está se expondo ao risco. No caso, vamos colocar uma oficina mecânica, né, que trabalha com graxa, o proprietário, para ele solicitar, então, a aposentadoria especial, ele teria que fazer algum recurso à Previdência Social particular, não pelo SST da empresa. Seria mais ou menos isso, então. Porque tem um cliente meu que está entrando, ele trabalhou na Jorlan, a Jorlan forneceu para ele como empregado, e ele, da Jorlan para cá, ele abriu uma empresa de oficina mecânica, eu não sei como, se foi com advogado ou não, ele está anexando a documentação da empresa constituída. Não tem nada a ver com o SST, você comentou, né? Ele realmente se colocou no risco, e o risco é o mesmo da Jorlan. E aí o INSS está aceitando. Pode até aceitar, mas ele podia negar também. Mas no caso, ele vai passar por uma junta médica que vai colocar ele afastado pela contribuição, mas não pelo efeito de doença do trabalho e a exposição dele. Vai ser pelo indivíduo que ele paga a contribuição, que ele era proprietário da empresa, ele só contribui. Ele não tem, por exemplo... Como é que fugiu a palavra aqui? Está aí... O afastamento dele é diferente, a categoria lá. É porque agora fugiu. Eu até perguntei aqui, estou mandando para o meu médico coordenador. Eu vou mandar depois o documento que o meu médico coordenador já me passou uma vez, e vou mandar para o Joeli aí. O Joeli passa para vocês aí, de alguma forma. Poder explicar essa parte aí previdenciária. Mas não tem a ver com a área, por ser funcionário seletista, não. O Clecilda, pode ser que eles aceitaram pelo tempo que ele ficou na Jorlan. Não, somou os dois tempos. Que nem o Alexandre falou. Mas acontece que o tempo que ficou na Jorlan, aí considerou. Considerou o da Jorlan, mas é o que o Alexandre falou. O advogado... o da Jorlan, ele já era funcionário. Sim. Aí, aí tinha um PPRA na época, um PCMSO, e aí ele mostra ali, junto ao histórico dos PPP que deveriam ter feito, né? Os PPP da vida, aí eles fazem uma análise daquele período. E a parte que ele entra como empresário é contribuição, outra coisa diferente.
Não, mas o Alexandre, lógico, não era a questão nossa aqui, mas só para complementar, o advogado considerou a mesma linha de risco, entendeu? E aí somou. Eu não sei como que está sendo, mas que nem você falou, ele está sendo chamado no INSS para justificar essa coisa toda mesmo. Isso, aí ele vai passar por uma junta médica que vai poder fazer aqueles trâmites. É porque na época do Jorlan, ele contribuiu, mas de uma plataforma diferente, pela parte seletista, não como contribuição, como se diz, seria tipo uma patronal, como empresário. Né? Igual meu caso lá, eu tenho lá, que eu coloco lá pela contabilidade, eu tenho piso lá, aí eu coloco, mas não é a medida não é pela mesma régua dada do seletista. Né? No meu caso, quando eu for solicitar aposentadoria, é diferente. Mas eu vou documentar isso e mandar para vocês pelo Joeli, tá? Perfeito. Isabela. Eu não sei se essa pergunta já foi respondida. Vou voltar a fazer para me tirar essa dúvida. Por exemplo, se a empresa ela tem um funcionário X e contrata mais um futuramente, aí eu tenho que refazer uma FLDCAT para cada vínculo novo que for surgindo, cada cargo novo? Complemento. Vai lá, Alexandre. No caso, funções novas, sim. Né? Agora, se for só um novo colaborador, você não precisa fazer o adendo, o anexo do seu documento. Só funções novas. Para deixar bem claro aí o que a Poliana está dizendo, o LTCAT é sobre as funções naquele ambiente. Mas se porventura, por exemplo, vamos colocar uma rede de postos. Vamos dar um exemplo, a rede de postos Moreirinha. Aqui no Moreirinha aqui tem um ambiente, esse posto. Mas aí, porventura, tem um outro lugar que o layout tem algum outro risco maior ou menor grau, aí pode ser da função, vai ser diferente. Agora, se é no mesmo ambiente, a mesma função, presta o mesmo trabalho, você não vai fazer. É sobre a função e o ambiente. Por exemplo, um funcionário também de um frigorífico, ele trabalha aqui, mas ele sai para um posto de trabalho para fazer outra coisa. Aí lá na empresa ele tem que seguir o PCMSO e o documento de lá daquele ambiente de trabalho onde que ele presta serviço. Um posto de trabalho. Por exemplo, uma empresa de guarda, né? Ele presta serviço, mas ele não presta lá na sede da empresa de vigia lá, de guarda. Ele presta em algum posto de trabalho. Ele vai seguir a régua do Banco do Brasil, ou de uma instituição, ou de uma indústria, daquele ambiente que ele está exposto. Eu não sei se deu para ficar claro, deu? Deu. Eu entendi. Tá claro, Isabela? Sim. Outra dúvida. Sim, por exemplo, existe alguns CBOs que são bem semelhantes, né? São da mesma família. Se a pessoa for contratada com CBOs da mesma família, mesmo assim tem que fazer outro LDCAT? Quem vai responder? Tá mudo, da menina lá da... Oi, Isabela, como que funciona? No caso, você quer saber, tipo, para a questão de funções, ou no caso, para a função específica, ou pelo descritivo do que a pessoa faz? Porque como que nós aqui na Poliana, repete que cortou. A questão igual CBO, aqui na Clínica Clint, como que nós trabalhamos? Nós pegamos a nomenclatura da função, né, vamos supor, auxiliar administrativo. Porém, para descrever o que o colaborador faz, esse auxiliar administrativo faz, nós levantamos esses dados na empresa, porque, como você disse, tem CBOs que a descrição das funções são muito parecidas. E acontece também
do CBO do colaborador está mencionando que ele desenvolve uma atividade, que ele tem determinada descrição de atividade, porém, quando nós chegamos na empresa, ele tem uma descrição que não condiz com o que está escrito no CBO. Que não condiz com o que está escrito no CBO. Então, nós costumamos levantar como que realmente é a descrição das atividades do pessoal. Isso para a MD vai arrancar o fígado dela. Respondido, Isabela? Sim, obrigado. Tá bom. Agora, o ESCOM de novo. Veraldo. Fala. Posso fazer pergunta de outra coisa? Pode. Fugindo aqui rapidinho. Fique à vontade. Eu fiquei na dúvida, às vezes vocês podem me ajudar. Uma pessoa me procurou, disse que quer pleitear uma vaga de emprego, porém ele tem uma pensão por morte da esposa, código 21, no nome dele. E ele quer ser registrado em outra empresa, numa empresa para exercer a função dele. Ele está com medo de perder a aposentadoria. Nesse caso, ele pode voltar a trabalhar sem perder o benefício? Porque por conta da reforma previdenciária, a gente fica com medo, né, de falar as coisas. E eu não consegui achar. Qual que é o seu nome? Cristiane. Cristiane, eu tenho quase certeza que ele vai perder o benefício dele, tá? Quem vai te falar aí vai ser um advogado previdenciário, mas é 99,9% que ele vai perder o benefício dele. Eu falo 99,9% que não vai perder. Não tem nada a ver uma com a outra, cara. Se registrar, vai ter. Não vai perder, eu acredito que sim. Eu estou vivendo esse caso é o direito dele, porque a pessoa morreu, esse outro ele pode continuar trabalhando. Então, fosse assim, a pessoa que está trabalhando não pode receber benefício? Não tem jeito. Porque, pelo que eu tinha, na época, sabido, né? Não sei se é essa palavra certa, só não poderia voltar a trabalhar quem é aposentado por invalidez, mas nunca me ocorreu pensão por morte. Certo, certíssimo. Eu estou passando isso com a minha sogra. Eu não sei se é o mesmo caso, mas... Entendi. Não tem nada a ver com a outra. Ela teve até de sair, porque senão ela ia perder. Tá bom, não tem isso não. Eu não sei se é o mesmo caso, porque o processo é longo, né? O próximo, Abrão. Geraldo, só voltando naquele assunto lá do empresário mecânico, eu vivi duas situações dessas. Nós orientamos ele a entrar via judicial para provar que ele tinha trabalho de risco, e o juiz provou perante o juiz determinou a previdência da aposentadoria especial para ele. Não tem nada a ver com esse negócio aí do PPP. Entendeu? É um negócio à parte, é judicial. Aí via social, as coisas não tem como você fazer isso, não. Mas via judicial ele consegue. Ô, Abraão, mas ele pagou aquela taxa do risco? Geraldo, eu não lembro na época que se pagou. Deveria ter pago, porque ele recolhia quando a pessoa entra e paga aquela taxa de risco, né? Ele recolhia com prolabore. Entendeu? Eu sei. Provavelmente pagou como risco, eu não lembro agora para te falar. Mas via judicial ele conseguiu. Mas se não for via judicial, não consegue. Tá bom. Clecilda, de novo. Já respondeu, Clecilda? Era só você, complementando o que você falou com relação à pensionista lá, a pensionista não perde, porque, no caso, é um direito adquirido, nem você falou mesmo. Exato. Né? Só isso. Tranquilo. Alguém mais quer perguntar? Eu achei muito... Vanildo, fala. Depois, Joeli. Peraí, vou anotar de novo aqui. Vanildo. Depois, Joeli. Fala, Vanildo. Eu queria perguntar para o Alexandre e para a mina da clínica, eu esqueci o nome, eu sou ruim de decorar nome, desculpa, tá? Mas a forma que vocês trabalham lá para o social, eu não lembro se perguntei da última vez,
É de enviar os arquivos XML ou é de disponibilizar lá um portal, um acesso para o cliente, ele ir lá e configurar o certificado, transmitir ou baixar esse XML? Como é a forma que vocês estão trabalhando atualmente dessa parte de XML, de envio para o governo, disponibilizar para os clientes? Ô, Vanildo, no nosso caso, nós vamos conversar com ele para ele disponibilizar para nós, certo? Aquele que trabalha com a clínica, disponibilizar para o nosso programa o arquivo para ele que possa enviar, certo? Nós vamos combinar ainda isso aí, tá? Tá, mas eu estou perguntando, Sr. Everaldo, em função também de quem usa outros sistemas de folha. Mas aí a combinação, certo? De sistema para sistema, né? Aí a combinação deles com o empregado de vocês, certo? Essa é a combinação que nós vamos ter com ele, tá? Mas se ele quiser responder, tá aberto. Vanildo, nós estamos conversando a cada caso um caso. Na maioria estão solicitando para nós que a gente envie de arquivo XML. Algumas empresas de grande porte, é o estilo do sindicato aí, que é que faz uma extensão com o sistema. Então, depende da necessidade da empresa, que a gente está adequando. Porque é caso e caso, depende do porte, número de funcionários, se é em outro estado, outra cidade, como que a empresa deseja fazer isso e se está ao nosso alcance. Até agora, como também, claro, a gente está apanhando igual doido com o negócio de sistema, porque tem hora que pega um sistema que a linguagem é diferente, aí o nosso profissional lá de TI lá está apanhando. Mas, em cada caso, a gente tem conseguido organizar. Mas nós estamos sofrendo um pouquinho também. Não tem jeito de sofrer. Joeli, fala. O Alexandre, o Poliana, talvez eu vou falar com a Poliana. Dentro dessa linha que nós estávamos comentando tudo aí, como é que fica a situação das grávidas? Saiu alguma alteração na mudança de lei aí, alguma norma, tudo mais? Como é que fica a situação delas? No caso, o senhor fala, seu Joeli, da questão de não trabalhar em ambientes com exposição a agente nocivo? Pode ser tudo isso aí, depois que der a luz, o retorno também, se houve alguma alteração, tudo isso aí. O que é que houve de alteração? Isso, se saiu alguma coisa ou não? Não, no caso, com relação à gestante, continua da mesma forma. Elas continuam sem poder trabalhar em ambientes que têm exposição a agente nocivo e também tem aquela questão que, devido à pandemia, né, a questão do trabalho em home office para gestantes. Fábio, aquela pergunta relativa à gestante, que você falou mais cedo na outra reunião nossa, você ainda lembra ainda? O que é, Fábio? São dois casos que a colega falou. Né? Tem o da agente nociva, tem que trabalhar em casa. A outra é a 1451, de 2020, que fala que a gestante tem que trabalhar em home office. Né? E hoje o pessoal vinculou em rede social que, como a situação de calamidade pública havia acabado, era para as funcionárias gestantes voltar para casa, o que, no meu entendimento, não tem fundamento, porque a lei 1451, ela não trata de calamidade, ela fala da situação de emergência, de saúde, tem um termo lá, emergência de saúde, você lembra aí, Vanildo, do termo? Eu tenho aqui... Acho que é estado de emergência de importância nacional, ESPIM, uma sigla. A sigla é ESPIM. Emergência de saúde pública de importância nacional, ESPIM. Então, isso foi decretado pelo decreto, do que acontece, pela portaria 188, né? Que o decreto 7.616 de 2021... Ele fala as situações em que o Estado a União pode decretar essa situação de emergência. Então, essa lei 1451, enquanto a situação de SPIN estiver em vigor, as funcionárias gestantes têm que ficar em casa. Colega, boa noite. A minha pergunta é para a doutora Poliana, eu acho.
Doutora, com relação aos CBOs aí, que a menina se referiu anteriormente, e alguns tinham uma família muito próxima, muito parecida. Então, você falou o seguinte, que quando da visita do técnico lá ao local, poderá haver divergência. Então, pode ter um registro e, quando da visita do técnico lá ao ambiente de trabalho, poderá ser alterado? E vocês fazem essa sugestão, altera? Como é que fica nesse caso? No caso, a gente costuma utilizar, igual a questão que eu falei, a questão do CBO, porque muitas vezes, vamos supor, o auxiliar de serviços gerais, vamos supor que está lá no CBO, responsável por realizar a limpeza dos ambientes, manutenção na parte elétrica, hidráulica, enfim. É uma coisa bem genérica, que não condiz com a realidade, que não condiz com que o colaborador, com as atividades, enfim, que o colaborador realmente desempenha. Igual nós não alteramos o CBO em si, né? O CBO continua o mesmo. Porém, a descrição da atividade, o descritivo do que o colaborador realmente desempenha na empresa, nós colocamos de acordo com o que nós levantamos na empresa. E isso implica em ficar divergente do registro dele? No caso, divergente do que está escrito, do descritivo de atividade do CBO, né? Não da função. A função permanece a mesma, auxiliar de serviços gerais, porém nós relatamos as atividades que ele realmente desenvolve na empresa. Pois é, mas aí... Respondido, João? Respondido, João. Vamos para a próxima. Adriana. Ô, Veraldo, deixa eu só responder a minha um pouco aí da Previdência. Colega, sua Previdência da pensão. Não, perdão, não é você, não é Adriana, não, é você. Viu, colega? Você ficou aí respondendo, e talvez para pacificar juridicamente para você, o artigo 74 da Lei 8.213 da Previdência Social estabelece que pode receber a pensão independentemente do vínculo de trabalho, certo? Então, você veja o artigo 74 da Lei 8.213 e seus parágrafos. Só isso aí. Boa noite. Bem, agora Obrigada, Ronan. Nada. Eu já conversei ali, até tirei a dúvida ali, que é meu financeiro, minha esposa estava ali. O que coloca lá que quando é gestante, que ela tem que estar trabalhando em home office, mas pode ser em lugar isolado, que ela vá de condução própria e trabalhando de forma isolada, que seria o home office. Então, aí no caso, do jeito que tem, que a gente colocou no caso de salas isoladas, que ela vai de condução própria. Então, nesse sentido aí, que eu tirei a dúvida ali, que eu fiquei aqui, mas é isso aí. Adriana, fala. Boa noite, é a Ludmila. Eu queria uma orientação em relação a essa questão da gestante, Alexandre, aproveitando que você questionou. Eu estou com uma empresa terceirizada que presta serviço de recepção, limpeza, e eu estou com 2 gestantes querendo essa lei aí para poder trabalhar em home office. Mas aí eu pergunto, como que eu daria um home office para uma gestante da limpeza e recepcionista? Aí eu não sei o que eu questiono, tá na lei, tem direito, mas a lei não fala exatamente a função, né? Não discrimina isso, e a gente fica sem saber o que posicionar. O que foi me colocado agora, que ela me passou agora, e como teve a outra onda agora, parece que o governo vai arcar com esse gasto para que ela tenha, que ela possa ficar, e no caso que a função não é pertinente, vai ficar em casa mesmo. Mas vai sair com o governo agora, parece que vai bancar isso. E é o que o Fábio colocou aí, ó, que com relação à parte da maternidade. Então, isso aí tem que ver com o escritório, com o departamento jurídico mesmo, o caso que vai a melhor solução para essa empresa. Que a atividade dela, então, é mais completamente. No meu caso, ela é parte administrativa. Essa indicação que você fez, né, de isolar, às vezes recepcionista isolar, porque... Isso, porque ela fica tipo home office, em lugar isolado, e ela não pode ir, por exemplo,
de condução, parece que tem que ser de forma... ela vai sozinha, né? Para não ter o risco. Exatamente. Agora, o que eu faço? Ela tem que ser planejamento dela mesmo. Não em, em veículos comunitários, né? Ônibus e tudo. Ela não pode ter a exposição. Ela tem que estar isolada, né? Tanto para chegar como para ir embora. Pois é. Aí as duas funções têm exposição, mas em contrapartida, como que vai uma pessoa da limpeza ficar em home office? Então, eu não sei nesse caso, ela vai ter que ficar em casa e vai tentar entrar para o governo bancar isso, né? Isso é o que está, a orientação jurídica que está sendo. Eu até perguntei à minha esposa ali, que ela que cuida do financeiro e tem um contato com o jurídico, essa está sendo a orientação, que ela tem que ficar totalmente isolada, principalmente agora com esse negócio da quarta onda, essas situações que estão ocorrendo. Bem, eu não sei se eu coloquei errado aqui. Vanildo. Boa noite. A respeito desse negócio de gestante, isso aí é uma briga. Eu concordo em número, gênero e grau com o que o Fabian falou, o doutor Fabian. Eu acho estranho um advogado falar um negócio desse, né? A lei lá, aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, ele vem dizer que não tem embasamento jurídico, e a respeito disso aí, de ficar numa sala, a lei é bem clara, manda afastar das atividades presencial, ou seja, na empresa. Aí tem um parágrafo que diz que pode colocar ela em domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto, ou outra forma de trabalho à distância, mas ir para a empresa ela não pode, é ficar em casa. O cargo não tem como. Estude a possibilidade de mudar ela de cargo. Não, é permitido mudar ela de cargo. Não, nada impede. Resta saber, ela tem conhecimento para exercer outro cargo? Existe a possibilidade ou não? Você tem que pensar. Se nada disso for possível, simplesmente vai ficar em casa olhando para o tempo e receber o dinheiro, o salário dela. Sim, é duro, cruel, mas é o que está na lei, nua e crua. Tá bom. Tá bom, eu queria perguntar para a doutora, e nesses casos aí, como é que vai funcionar SST desses teletrabalho? Como é que é feito isso? Ele não sabe também, né? Você faz uma pergunta e vai uma pergunta para ela não vai saber disso não, aí. É impossível. Não. Agora, as perguntas que não tem nem jeito de responder, Vanildo. Não vai saber como. Como que a pessoa vai fazer faxina em casa? Vai fazer faxina, certo? Lá na casa dela, na faxina na outra. Não tem jeito, é impossível, né? Tá? Não, a pergunta é, como vai fazer, enviar evento de SST de alguém que está em teletrabalho, em casa? Como é que a clínica vai fazer isso? Não tem jeito, não. Verão. Peraí, Fábio, depois você. Alô. Boa noite. É o seguinte, ela mencionou muito aí a questão dos serviços gerais e auxiliar de serviços gerais. Todos os sistemas têm essa profissão, mas no E-Social não aceita serviços gerais. Inclusive, eu coloquei um funcionário como serviços gerais, ele consultou no sistema e apareceu lixeiro. E houve um problema muito grande conosco lá por isso. Como é que nós vamos providenciar com isso aí? Não vai. Fala, doutora. Se der para responder, viu? No caso, não está aceitando a função de auxiliar de serviços gerais ou de serviços gerais em si no sistema, pelo que você falou aí, não tem a função em si cadastrada no E-Social, né? Porém, a função, ele existe. E se você colocar, não aceita. E vai colocar lá, lixeiro, que aparece lá no sistema do E-Social. E o funcionário consultou lá no E-Social dele lá e viu que tinha lixeiro e foi um problema muito grande para a gente. Porque no E-Social, por não ser uma profissão regulamentada, o Ministério não aceita a questão de serviços gerais nem auxiliares de serviços gerais. Olha, desses serviços gerais, me cite um deles aí, que ele faz. Serviço geral. Vamos ver, fala um aí. Essa questão, ela menciona muito aí, já é uma coisa de praxe a gente colocar isso a vida toda, pequeno espaço que a gente trabalha nessa situação, de colocar a pessoa que ele ajuda a lavar um carro, ele ajuda a limpar, ele ajuda a fazer uma carga, ele ajuda em tudo. Então, é um serviços gerais. No mercado, ele faz limpeza, ele
ajuda no caixa, ele ajuda muito. Então, serviços gerais. A vida toda nós colocamos, inclusive no nosso programa, desde o início, tem a função de serviços gerais. Tanto para o comércio, quanto para a indústria. Limpeza, não tem uma lá de limpeza, não? Não, é serviços gerais. Isso foi sempre usado. Ele tem uma função de limpeza lá? Não. Isso é para quem não tem função definitiva. Faz de tudo. Faz de tudo, tá bom. Mas é a função dele. Pode ser limpeza? Ele faz limpeza? Não. Quando nós usamos, a vida toda, nós usamos serviços gerais. Mas estou perguntando, desses serviços gerais, vamos supor, se escolhe um, limpeza e conservação, ele faz isso? Faz também. Faz. Então, coloca-se limpeza e conservação, que o E-Social vai aceitar e está dentro, certo, dos riscos totais, né? Não, mas essa questão, é que eu estou falando aqui porque ela mencionou muito a questão de serviços gerais. É por isso que eu estou falando com ele. Vamos tirar serviços gerais, porque o E-Social não aceita. Não. Eu estou querendo uma orientação para mim, que eu tenho aqui, registrado aqui, eu devo ter em todas as empresas, eu devo ter uns 15 como serviços gerais. Inclusive, numa mesma empresa, eu devo ter uns 3 como serviços gerais. E só um que consultou, no sistema dele, apareceu como lixeiro. E esse tem um problema, que, inclusive, ele foi demitido, que foi um problema muito sério conosco aqui. Mas os outros, eu tenho eles aqui, que são muitos mesmo, que está com a questão de serviços gerais na carteira. Inclusive, no nosso programa, sai bonitinho, sai beleza lá. Quando não é carteira digital... Vamos tirar esse serviço gerais de lá. CBO bonitinho, tudo beleza. Mas no E-Social não aceita serviços gerais, auxiliar de serviços gerais. Eu gostaria que a Patrícia ou então o Alexandre pudesse, se der conta, certo, responder para nós. No caso, seu Alaô, é Poliana. No caso, eu vou ficar devendo, porque realmente eu não sei informar o senhor o motivo mas eu posso verificar, né? E a gente está passando essa informação posteriormente para vocês sobre o real motivo do E-Social não estar aceitando essa questão da função de serviços gerais, que é igual você mesmo mencionou. Isso não é um hábito só seu, é um hábito de muitas empresas, que se ele tem um colaborador que ele faz tudo, realmente ele coloca a função de serviços gerais, né? Mas essa informação aí eu vou ter que levantar para você e responder, passar para vocês futuramente sobre o motivo do E-Social em si não estar aceitando essa nomenclatura. Pois é, inclusive, você consulta em alguns outros sistemas que não é no nosso, aqui do nosso programa, aparece a questão de lá. Dependendo do CNPJ, ele vai para garçom. E dependendo do CNPJ, ele vai para lixeiro. É o mesmo CBO, sabe? Então deve ser alguma... Provavelmente o sistema deles deve estar puxando essa informação de algum lugar. Né? Porque essa questão de sistema, eles trabalham muito dessa forma. Eles puxam a formação de algum lugar. Então, deve estar havendo uma falha na hora do sistema puxar esse detalhe da função de serviços gerais e aí não está funcionando, não está sincronizando, não está aplicando a função. Mas amanhã você vê com o doutor Pablo, o médico coordenador, que ele deve ter essa informação. Eu já pesquisei aqui, e é o seguinte, só concluindo o detalhe aqui, porque no Ministério, o E-Social procura pelo Ministério do Trabalho. No Ministério do Trabalho não tem a profissão regulamentada de serviços gerais e auxiliar de serviços gerais, certo? E poder fazer, tá bom. Então, infelizmente, vamos ficar devendo, né? Isabela, fala. Eu levantei sem querer. Fábio, fala. Vai falar, não? Fábio, você está mudo, não? Ele está mudo. Fábio, você está mudo. O que eu quero falar é com relação à colocação do Vanildo, que foi muito pertinente e acho que não foi muito entendido. O que quer dizer? Eu tenho minha empresa, tenho o LTCAT, tem todos os laudos lá, tem um funcionário trabalhando no departamento. Porém, esse laudo foi feito visando as condições de trabalho dele na empresa.
Só que agora ele está lá na casa dele. Ele está trabalhando na casa dele já há 1 ano. E lá, as condições de iluminação, condições ergométricas, ele está no ambiente, num puxadinho da casa dele, num quintal em que está sujeito a um gás tóxico de uma indústria vizinha. Então, quer dizer, a preocupação da Previdência Social todinha cai por terra. Eu acho que tem que ser revista essa legislação para exigir que seja feito também esses laudos lá onde ele está trabalhando como home office. Vocês concordam? Não temos jeito de concordar, não, Fábio. Não tem jeito de explicar isso aí, Fábio. Não é explicar. Estou dizendo que a importância que a legislação Alguém dá para responder para o Fábio? Alguém dá conta de responder para o Fábio? Eu não estou perguntando, não, Everaldo. Eu estou afirmando que a legislação tem que se adequar a essa nova realidade. Mas é eles que vão fazer isso, Fábio. Alguém dá responder para o Fábio aí? O que está sendo colocado, por exemplo, nessa não tem orientação. O que está falando é que vai regularizar diversas funções que até umas não existem, principalmente nessa área de internet. Uma das coisas é regularizar o home office. Agora, no caso específico, para afastamento, eu desconheço, sinceridade, eu desconheço qualquer situação a se fazer. Porque a pessoa está em casa e muitas das vezes, pelo histórico que a gente vê, não está nem trabalhando. Está simplesmente, vai receber o salário para ficar ali sem trabalhar mesmo. De televisão. Ou então está fazendo compra. Não chega no acordo, não. Não, primeiro, Adriano, é o Antônio Wildes. Everaldo, o colega mencionou aí agora há pouco a questão dos serviços gerais. Os serviços gerais, muitas empresas elas trazem a função para registrar, é o famoso faz tudo. Mas em 90% dos casos ou mais, eles consideram os serviços gerais o pessoal do serviço de limpeza. Eles falam, o serviço de limpeza foi geral. Se jogar lá na busca de CBO para os serviços gerais, então se jogar só serviços gerais, ele sai lá, auxiliar serviços gerais na confecção, serviços gerais no empregado doméstico, nas oficinas, nos serventes. Então, tem várias definições, vários sinônimos para os serviços gerais. Então, o que tem que ser adequado? A pessoa, quando vier para registrar um funcionário, o que ele faz? X. Não, ele faz tudo. Não, peraí, ele tem que ter o que definir, o que ele faz mais. Eu não registro nenhum funcionário de empresa em serviços gerais. Eu determino o CBO de acordo com a atividade que ele mais exerce dentro da empresa. Tranquilo. Né? A mesma coisa acontece nas fazendas. Não, é serviços gerais na fazenda. Mas lá no CBO tem um trabalhador agropecuário em geral. Tem um CBO pelo menos específico. Mas hoje já está direcionando exatamente por causa dos PCM, essas coisas. Tem o vaqueiro, o eletratorista, se ele é trator de pneu, se é de esteira. Então, tudo tem que ser um CBO específico para cada uma atividade. Tranquilo. Beleza, obrigado. Ana Nery. Então, é justamente isso aí que o Eudes falou, a questão, se você buscar lá no site do Ministério do Trabalho, CBO, você não encontra essa função. Mas se você buscar lá, profissional do sexo, tem lá, bonitinho, tem as atividades, tem tudo. O João Paulo, ele falou que eles vão revisar todo esse CBO, ele vai ser todo modificado, justamente para colocar o que realmente o funcionário faz. E não esses serviços gerais, igual o Mauro colocou aí no chat também, porque é uma exploração, porque realmente é isso. Coloca um serviço gerais ali, ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer limpeza, ele vai fazer entrega, ele vai, se for no restaurante, ele vai auxiliar na cozinha, tudo ali, vai fazer tudo. E não pode, isso é desvio de função, tem que saber realmente qual que é a função dele. E o que mais encaixa nesses aí, porque ainda existe alguns, é zelador, pode ser colocado também, né? Mas tem que rever isso aí mesmo. É muito amplo, é muito... esse CBO, ele deixa margem para executar várias funções dentro de um único código. Por isso que vai passar para descrição agora. Eu creio que vai ficar mais fácil. Tá bom. Então, passar... Eli. Rapidão. Eli. Oi. Fala. Boa noite aos colegas aí, todos aí.
Beraldo, eu queria tirar uma dúvida com o Alexandre ou com a Poliana a respeito das MEIs, sabe? Que eu conversei com a clínica de medicina do trabalho, que eu moro no interior, né? É Panamá, aqui em cidade, perto de Tumbiara e Guaiatuba. E, segundo eles, em relação às MEIs, se a empresa não tiver grupo de risco, parece que as MEIs não estão obrigadas a fazer essa quarta etapa do E-Social, sabe? Queria tirar esse grupo com o pessoal aí. No caso... Alguém entendeu a pergunta? Sim, entendi. No caso, elas não estão desobrigadas do LTCAT, né? Dessa parte do E-Social, a empresa não está desobrigada. As empresas que são MEI, elas estão desobrigadas do PGR, né? Mas do LTCAT em si, das obrigatoriedades do E-Social em si, elas não estão desobrigadas. Ah, certo. Então todo dia tem que fazer a obrigação das MEI, a mesma das ME também. Isso, para E-Social, para LTCAT, sim. Tá bom. Ah, certo. Para alimentar o sistema das RUP, o XME, eles têm que enviar normal como mais ME. Isso. Beleza, obrigado. E se eu entendi a pergunta certinho, todo documento tem que ser feito, de qualquer forma. Se eu entendi aí a pergunta aí. A Poliana já respondeu aí. Tá. Vai a Joeli, depois o Abrão, e depois eu vou entrar no chat, rapidão, tá? Joeli. Bom, antes de eu fazer uma outra pergunta, eu quero voltar aí nesse problema aí de serviços gerais. Primeiro, não existe a função de serviços gerais e não existe CBO para tal, certo? E aí o pessoal está falando, não, coloca faxineiro. Tem muito cuidado com esse negócio de colocar faxineiro, porque eu tenho um cliente meu que é cliente lá da Climit, que é o restaurante. Uma vez nós colocamos auxiliar de serviços gerais e a menina fazia o serviço de auxiliar de limpeza. Aí eu fui consultar o LTCAT, que lá no restaurante tem, existe a função determinada, faxineira. Se ela usar produtos químicos nos banheiros, tem um adicional de 40%. Então tem que ter muito cuidado, porque senão as empresas, como diz o outro, sai da brasa e entra no espeto, ou sai do espeto e entra na brasa, achando que o custo vai ser menor e vai acabar sair maior. Quando muitos profissionais aí registram, eu tenho um colega aí, parece que o Alaor que falou, eu não registro serviços gerais dentro do meu escritório, empresa nenhuma, certo? Depois que eu olhei o LTCAT, eu nunca mais fiz isso. Por quê? Eu tenho um funcionário de auxiliar de limpeza e ele faz serviço de limpeza de banheiro. Ele vai usar um produto químico, certo? Aí a empresa não paga o adicional de 40%, que lá no LTCAT está escrito lá que tem que pagar. Concorda, Poliana? Lá no LTCAT não fala que tem que pagar o adicional? No caso, seu Joeli, o adicional de 40%, né, na verdade, ele não é nem por causa da questão dos produtos de limpeza domiciliários. É por causa em si da higienização do sanitário e da rotatividade de pessoas que tem nesse local. Aí a funcionária realmente é ensejadora de aposentadoria, do adicional de insalubridade no percentual de 40%. E eu posso ter funcionário também na limpeza que ele não usa produto químico como eu tenho lá, certo? Ele só usa água e usa aquela máquina para poder lavar e não usa produto químico de maneira alguma. Então, esse não tem um adicional. Mas é o pessoal que usa o banheiro, que usa produto químico, aí esses aí tem uns adicionais. Certo? Isso. Então, eu queria deixar isso aí claro aí com o pessoal que estão batendo aí auxiliar, certo? Serviços gerais ou serviços gerais. Não existe, não existe. Você tem que ver uma função que ele faz, um boy. Se é boy, é boy. Boy existe a função. Existe um CBO. Certo? Muitas vezes ele coloca tudo isso aí para poder fugir das responsabilidades, o empresário para fugir das responsabilidades. Aí amanhã surge um problema,
ele vai querer jogar a responsabilidade em cima do contador. Por que o contador não alertou, o contador não falou que não podia? Isso é que é o problema. Então, nós profissionais, temos que ter muito cuidado a respeito dessa função. Bom, eu queria ver com o Alexandre o seguinte, Poliana, se houve alguma alteração no SST, além disso que nós estamos conversando aqui. Rapidão. Poliana, fala. No caso, alterações referente a essas questões de insalubridade, seu? Qualquer coisa de que houve alteração de lei no SST com relação a todo o sistema do SST. Além desse que a gente já conhece, porque muitas vezes saem as leis aí e a gente nem fica sabendo, porque é um caminhão de trem, alguns conseguem ler, né? E outros, 90%, não conseguem acompanhar isso aí. Eu queria saber se tem alguma coisa no SST que alterou recentemente. Não, no caso, recentemente, que alterou, seu Joeli, no caso só a questão do documento, né, do PPRA, que deixou de existir e agora entrou o PGR no local dele, né? O PGR substituiu o PPRA. Então, muitas empresas têm confundido, inclusive clientes nossos que elaboraram os documentos, vamos supor, em julho. Aí o PGR entrou em vigor dia 3 de janeiro. Então, as empresas acham que, pelo fato do PPRA ter sido elaborado em julho, ela não tem que elaborar o PGR. É o contrário. O PPRA não existe mais. Mesmo que a empresa tenha elaborado o PPRA em julho, em dezembro, agora a empresa tem que providenciar o PGR. Sim. Isso é muito importante. Depois vai estar no chat, hein? Porque eu já avisei antes. Abrão, fala, Uli. Depois vai estar no chat. Depois eu volto novamente. Doutor Poliana, no caso do vendedor externo, que trabalha numa empresa que tem múltiplas atividades. Então, ele entra numa serralharia que tem ruído elevado, ele entra no açougue, ele vai no posto de gasolina, ele entra numa oficina mecânica que tem... E entra em diversas situações. Hoje ele está numa cidade, ou amanhã ele está em outra. Existe alguma orientação para esse caso? No caso, seu Abraão, tem que ser identificado, igual no caso o senhor disse, que ele vai em várias empresas de diversos ramos, né? A empresa tem que tomar muito cuidado com a exposição desse colaborador a determinados agentes, com a permanência dele em si nesses locais, que é igual, vamos supor, qual que é a frequência, qual que é a exposição dele a esses agentes que não tem nada a ver com as atividades dele em si, né? Porque se ele está ficando exposto a algum agente que não tem ligação com a função de vendedor, a empresa tem que tentar minimizar o máximo possível essa exposição, né? Dentro do possível, verificar uma metodologia para que a exposição dele a esses agentes, a esses riscos que não tem nada a ver com a função dele, ela seja minimizada. Vamos supor que não tem, igual o senhor citou aí a questão do ruído, né? Ele é vendedor externo, mas ele vai numa serralheria que tem exposição ao ruído frequente. Então, qual que é a forma, qual que é um método para a empresa minimizar isso aí? Se é frequente, se essa exposição a esse ruído é frequente, então ela tem que providenciar um EPI para esse funcionário, para quando ele for entrar nesses ambientes que tenha exposição a esses agentes, ele esteja utilizando esses EPIs que vai estar de acordo com a exposição dele aos riscos. Perfeito, entendi. Bom, eu preciso sair, vou me despedir. Everaldo, você está mudo, Everaldo. Obrigado a vocês, boa noite. Boa noite. Faz as perguntas do chat, depois nós voltamos no Fábio da Isabela para terminar. Tá, lá no chat, deixa eu ver.
Mauro Rodrigues, serviços gerais da... o comentário, serviços gerais da impressão de multifuncional, isso significa exploração de mão de obra. Eu preciso a comparatividade dele. Deixa eu ver. Pronto, a Ana Maria falou tudo aí, pronto. Ana Nery. Everaldo, dá uma olhadinha, porque eu tive que sair aqui e voltei. Quando eu sair e volto, apaga as perguntas do chat. Sobe mais aí, tem outras perguntas lá. Não, é porque eu saí e voltei, eu tive que entrar e voltar. E quando eu volto, as perguntas somem. As perguntas que estavam anteriormente. Ah, nem, cara. Ana Nero, eu faço certo, né? Pagando o que é devido se mexe com produtos químicos. Mauro, foi o Eudes que disse não registro. Pronto. Então, isso aqui mesmo. Não tem mais, não? Não, no meu aqui não. Então, vamos olhar isso aí. Não pode pagar, não, cara. Não sou eu não, Everaldo. Apaga sozinho. Eu tive que sair, fui obrigado a sair aqui, porque deu problema e quando eu voltei apagou, entendeu? Apaga automaticamente. Se você sair, apaga o que está registrado. Mas tinha mais lá, agora é uma falha nossa, né? Então, eu vou voltar para o Vanildo. Vou voltar para o Fábio, depois Isabela e o último Vanildo. Pronto, acabou. Vamos acabar. Fábia. Com relação à pergunta do Joeli, perguntou com relação ao que nós temos de mudança, né? A doutora falou que assim, com relação a portarias, o que tem de mudança. Eu entendo que tem muita portaria para ser lida, quem quer entender de SST, por quê? Porque se a portaria 423 de 2021 ela está trazendo a NR17, risco ergométrico, e revogando a anterior, porque deve ter alguma mudança. A portaria 426, outro exemplo, da NR9, riscos químicos lá. Se ela foi editada agora em 2021, ela deve estar trazendo também algumas alterações significativas. Nós temos a portaria 313, que trata do CAT, a portaria 4334 também, que traz alterações, né? A portaria 671, a portaria 672. Então, que trata de alterações de PPP, de risco. Então, eu acho que tem muita coisa aí para se observar de portaria. Tá bom. Bem, Isabela, depois vamos... Sobre o LDCAT. Quando ele não houver alteração de função nem novas admissões, essa renovação vai ser anual? Não, no caso, o LTCAT, ele não é um documento que ele tem validade, né? Ele é um documento que ele deve ser elaborado quando você tiver funções novas, né, que não tinham no momento da elaboração do laudo, caso a empresa adquira maquinário novo, caso a empresa mude de layout, todas essas situações, quando ocorrer todas essas situações, o LTCAT deve ser atualizado, né? Deve ser feito um anexo desse documento. Agora, vamos supor, a sua empresa é de uma forma, da forma X hoje, ela não tem mudança, você não acrescenta funções novas, não muda o layout, não muda a estrutura da empresa em si, não tem nenhuma mudança significativa no ambiente de trabalho da sua empresa, na exposição dos seus funcionários a agentes nocivos ou não, aí o documento você não tem que fazer nenhum tipo de anexo, nenhum tipo de alteração nesse laudo. Obrigada. Agora vamos passar para o Vanildo. Não. Eu queria perguntar para a doutora, lá no evento, lá 2240, lá tem uma parte de EPC e EPI, e ele pergunta se esses equipamentos são eficazes na neutralização do risco. Caso eu responda que sim, então vamos ter um risco lá que dá direito à aposentadoria especial, mas aí nessa pergunta lá, nessa parte do layout que fala de EPC e EPI, eu digo que eles são eficazes para neutralizar esse risco. Isso significa que eu não vou ter que pagar adicional de INSS para esse funcionário? Seria isso? Não, no caso, aquela parte que você está falando é aquelas perguntinhas, né? Ele tem um quadro que ele pergunta aqui, se a empresa implementa EPP e se implementa EPI. Depois pergunta se são eficazes na neutralização
do risco ao trabalhador. Isso, igual, Vanildo, vamos supor, para a empresa responder que sim, todas essas medidas elas têm que realmente estar sendo eficazes, né? Porque vamos supor, eu respondo que sim, não pago o adicional que o colaborador faz jus, né? Vamos supor que ele tem direito à aposentadoria social, né? Que é o fundamento da questão, a finalidade do LTCAT. Né? Vamos supor que as medidas que eu tenho na empresa, sejam elas EPI, EPC, elas não são eficazes. E eu respondo lá que elas são eficazes, eu posso ter um problema futuro, né? Porque eu estou colocando sim, porém não é a realidade da minha empresa. Os agentes que dão direito ao meu colaborador aquela aposentadoria especial, né, eles não estão sendo neutralizados, né? Eles não estão sendo, as medidas de controle, tanto coletivas quanto individuais, se elas não funcionam, ele tem um ensejo de aposentadoria especial. Né? Eu só posso dizer que as medidas, tanto coletivas quanto individuais, elas são eficazes quando realmente elas são. Né? Porque se elas não são, o colaborador vai sim ter um ensejo à aposentadoria especial. E se eu ajo de outra forma, eu estou omitindo informações. Tá, então é no LTCAT que vai ter a resposta para essas duas perguntas aqui? Isso, no seu laudo. Beleza. Porque, igual, como que funciona? Nós, lá na Clínica Clint, durante o levantamento na sua empresa, nós vamos, no nosso modelo de laudo, nós colocamos essas mesmas perguntas que a empresa tem que responder por E-Social, nós colocamos no laudo, entendeu? Já para a empresa ter exatamente no documento se as medidas delas são eficazes ou não. Tá. Beleza. A última, Clecilda. A pergunta é a seguinte, até a Ana Nery falou, e os colegas também, serve para a Poliana. A Poliana vai chegar na empresa, vai detectar que tem serviços gerais. Juntamente com o LTCAT, nós podemos fazer um novo ASO alterando essas funções? No caso, a nomenclatura da função em si? Isso. Não existe. Isso, porque os serviços gerais, como o colega mesmo falou e a Ana falou, ela não existe. Né? Que nem um colega também disse que no escritório dele ele não registra assim. Mas vamos supor que no meu escritório tenha um serviços gerais e vocês vão lá na empresa e detectou. Aí vocês vão fazer essa observação como consultoria, falar, olha, não condiz, vamos mudar. Aí no ato do LTCAT, nós podemos fazer uma ASO alterando essa função e você adaptar no LTCAT, correto? Igual isso. Primeira mudança, igual como foi identificado que a função de serviços gerais não existe, não tem CBO, aí nós passamos a orientação para a empresa. Olha, Clecilda, essa função de serviços gerais ela não existe. O ideal é que você mude a nomenclatura da função, certo? Isso. Você mudou a nomenclatura da função. O colaborador não é mais serviços gerais. Então, nós vamos alterar no seu laudo, a partir do momento que o colaborador fez o ASO, que mudou a função, aí nós fazemos a alteração do seu laudo. Pode ser no ato que vocês estão fazendo, a gente já faz a mudança, vocês já fazem o ASO e já corrige tudo. Perfeito. Isso, já adequa tudo junto. Perfeito. Ô, Clecilda, nem sequer você vai conseguir mandar para o E-Social, na admissão. Não é alteração de função, filho. Pois é, mas você não vai poder mandar, serviços gerais para lá, ué. Não, digamos que tenha uma nomenclatura. Não vai mandar, ué. Na primeira admissão não vai mandar. O E-Social não aceita, né? Não aceita, acabou, ué. Não tem, é impossível você fazer isso, porque nem sequer vai aceitar mandar. Não, tá certo. Tá certo. Alô? Bem, pessoal, eu acho que foi muito proveitoso, mas excelente essa reunião. Ficou 38 pessoas por fim. Eu só tenho a agradecer vocês e eu acho que nós vamos fazer mais reunião igual essa, que há um interesse muito grande por parte de todos vocês. Então, fica aberto aí para a despedida do Alexandre e da Patrícia, né? Poliana, né? Isso, seu Everaldo. Poliana.
No caso, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, mais uma vez, de nós estarmos apresentando a Clínica Clint, de nós estarmos falando em si como que funciona a nossa forma de trabalho, como que é a Clínica Clint em si. Agradecer a Deus também, né, por essa oportunidade, que nós sabemos que a gente está num momento complicado de pandemia, cada dia é uma situação nova, então, graças a Deus, estamos todos bem aqui, né, com saúde. Tivemos aí um contratempo com nosso colega, que foi o José, infelizmente não pôde participar da live aqui com a gente, mas aí qualquer dúvida que o pessoal tiver, qualquer coisa que surgir futuramente, nós estamos à disposição para esclarecer. Alexandre. Como a Poliana bem falou, agradecer a Deus, né, por estar aqui, a oportunidade, Everaldo, na sua pessoa e na pessoa do Joeli aí, que sempre está nos ajudando, está nos apoiando aí. O Wesley aí, que está aí agarrado aí nos ajudando, sempre nos dando apoio. E eu quero colocar, quando vocês quiserem marcar, para a gente já sair direcionado e já com as respostas também bem contundentes, pode mandar através do Wesley, do Joeli, ou por e-mail nosso, que a gente vamos nos preparar com as perguntas e a gente já traz a maioria das dúvidas de vocês, mas de forma mais pontual, mais profunda, porque muita coisa a gente não tem assim, algum contato, algum outro, questão dessa da gestante mesmo aí, que realmente aí a internet que coloca. Então, a gente se prepara melhor com as perguntas já direcionadas a vocês, com um foco no que mais vocês estão deparando aí com a necessidade. Os decretos aí que o Fábio muito bem colocou aí, que vai vir, agora esse ano de 2021, vai ter muita mudança que está para ser feita. Se tudo for entrar esse ano, eu acredito que vai ter muita dor de cabeça e muito serviço, porque tem muita alteração para ser feita que estão falando. Principalmente essa daí de que pode ser prorrogado de forma facultativa. Então, se vier isso mesmo aí, vai colocar muita coisa por terra aí que as pessoas, os empresários têm que ter ciência que a documentação tem que ser feita independente de envio ou não. Porque está tendo, mesmo com pandemia, está tendo fiscalização presencial normal. Não mudou em nada nisso. Beleza. E só fica a minha gratidão a vocês. Só uma observação também, seu Everaldo, que já está disponível para consulta pública, caso o pessoal queira dar uma opinião, porque o MTL sempre disponibiliza, está em consulta pública também a nova NR, a NR 38, né, que vai falar sobre a questão de coleta urbana. Eles, a princípio, eles estão sugerindo essa questão aí, né? Então já está para consulta pública, caso alguém queira entrar lá, dar um palpite, alguma sugestão também para essa questão da norma, que como nós trabalhamos com norma, né? Então, assim, é sempre importante a gente estar participando também dessa questão da consulta pública para a elaboração das normas. Obrigado. Pessoal, o que eu tenho a dizer é muito obrigado a Poliana, muito obrigado ao Alexandre, mas seguindo, Alexandre, o pessoal não gosta muito dessas perguntas enlatadas, que até eu gosto de perguntar na bucha logo, né? Para mostrar que vocês têm conhecimento do caso. Né? Isso é muito gostoso. Eu também não gosto de ficar escrevendo para depois a pessoa responder, certo? Se a pessoa chega lá, a pessoa vai fazer uma palestra e fala, ó, só aceito se as perguntas por escrito. Eu fico com uma raiva danada, porque ele pega aquela, só responder aquela que ele sabe, e as outras ele joga fora, né? Desse jeito, né? É bom na lata mesmo, para a gente não ter discussão, certo? Mas eu agradeço vocês tudo. Tá? Eu agradeço vocês e muito obrigado por tudo. E logo, até nós terminarmos esse TAD de SST, nós vamos falar muito mais, vamos estreitar nosso relacionamento. E, se Deus quiser, vai dar certo. Eu acho que essas coisas acontecem
é como que o Ronan acontece. Nem tudo que acontece é melhor, mas acontece para melhor. Então, é isso que o Ronan sempre fala. Então, nós, contabilistas, vamos carregar isso tudo e cada dia a gente vai adquirir mais conhecimento ainda. Então, essa é a nossa meta. Muito obrigado a todos e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.